do cursinho 20 de novembro, Vitor Panic aqui com vocês. Vamos para a nossa terceira aula de Geografia. Hoje a aula é sobre Brasil, regiões, vegetações, população, economia e indústria. Certo? Vamos lá. Primeiro começando, todos nós sabemos que o nosso país contém 5 regiões. Região Norte, região Nordeste, região Sudeste, região Sul e região Centro-Oeste, certo? Vamos lá, regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Proposta pelo geógrafo Pedro Pinchar, certo? Incapacidade de a divisão oficial traduzir o processo de integração e modernização nacional. Os complexos regionais refletem os resultados da integração econômica promovida pela concentração industrial do Sudeste. Certo? O que acontece? Os limites dos complexos não são os limites políticos administrativos dos estados. Os 3 complexos são Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. O que é essa divisão que nós estamos falando aqui? Nós sabemos que temos 5 regiões, certo? No nosso mapa, se mora no Norte, Nordeste, porém, nós dividimos em 5 regiões na questão econômica, certo? Que no caso é a região amazônica, a região Centro-Sul, certo? E a região Nordeste, que divide um pouco a questão econômica do nosso país. E agora a gente vai mostrar um pouquinho sobre cada uma dessas regiões. O complexo Amazônia, domínio amazônico, fronteira de expansão da economia nacional e problemas entre desenvolver e preservar o maior bioma do planeta, que nós sabemos que é a Amazônia. O complexo do Nordeste, região com os piores índices de desenvolvimento humano do país, hoje vive um acelerado crescimento econômico em alguns estados. O complexo do Centro-Sul, coração econômico do Brasil, representa a integração do Sudeste industrial e financeiro com o Sul agrícola e industrial. Possui também graves problemas sociais como violência, poluição ambiental e falta de moradia. Certo? Essas 3 sub-regiões aí, regiões que a gente está dividindo o nosso país economicamente. Vamos lá. Complexo regional da Amazônia. A Amazônia compreende 58% do território brasileiro. As principais características são aspectos naturais, clima equatorial, domínios de terras baixas amazônicas, florestas equatoriais e bacia amazônica. Principais problemas: do povoamento, disputa por posse de terra, desmatamentos, queimadas e poluição dos rios pela mineração. Hoje a Amazônia é fronteira de expansão agropecuária. Complexo regional da Amazônia. Aspectos humanos e econômicos. Baixa densidade demográfica, economia baseada no extrativismo mineral e vegetal, existem muitas riquezas lá, certo? Apresenta crescimento industrial na Zona Franca de Manaus, hoje Manaus tem um grande polo industrial. Apresenta maior concentração de povos indígenas, certo? Nós sabemos várias tribos, várias terras demarcadas nesse território. Agora vamos falar sobre o Nordeste, o complexo regional do Nordeste. A região geoeconômica do Nordeste ocupa 18% do território brasileiro, considerada a região problema do país. O Nordeste enfrenta graves problemas sociais e econômicos. Sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Agora a gente vai falar do Agreste, certo? Transição entre a Zona da Mata e o Sertão, predomina a policultura e produção leiteira, certo? A Zona da Mata abrange a faixa litorânea mais importante econômica e mais populosa. Sertão, região de clima semiárido e ocorre frequentes secas, predomina pecuária, de corte e produção de frutas irrigadas. Meio Norte, transição entre o sertão e a Amazônia, predomina o cultivo do coco, babuçu, do arroz e do algodão. Certo? Aqui um pouquinho nesse mapa aqui nosso, o que são as atividades econômicas e como tem bastante, é bem subdesenvolvido, é bem distribuído aqui pelo Nordeste, tá? Agora, complexo regional Centro-Sul, que no caso aqui é onde nós vivemos, temos São Paulo, tudo. Complexo regional do Centro-Sul corresponde a 24% do território nacional. Aspectos naturais: relevo, planaltos e serras do leste e sudeste,
clima tropical e subtropical, Mata Atlântica, floresta de araucária, rios importantes, Paraná, Uruguai, Tocantins e Paraguai. Vamos lá. Aspectos humanos e econômicos. É o complexo regional mais importante e o centro econômico da nação, com mais de 60% da população brasileira, presença de imigrantes e migrantes na população. Principais atividades econômicas: bolsa de valores, mineração, indústria petroquímica, automobilística, tecnologia, agricultura de exportação e o setor de serviços. Certo, vamos para a globalização e as desigualdades regionais. Como nós sabemos, são 3 regiões, então isso dá alguns aspectos bons para certa região, porém também aspectos ruins. A globalização acentua as desigualdades regionais, certo? Porque, no caso aqui, o Centro e o Sul, existem mais pessoas do que nas outras 2 regiões. O intercâmbio global aprofunda as especializações produtivas de cada país e região. O Centro e o Sul beneficiou-se com a especialização produtiva, no caso, a grande cadeia de produção aqui do Centro e o Sul. Certo? Guerra fiscal, disputa por investimento entre países e Estados-membros. Novo momento econômico, maior dispersão do investimento econômico pelo território nacional. As desigualdades regionais do Brasil. O grande desafio, superar as diferenças socioeconômicas entre os complexos regionais brasileiros. Participação no PIB, ó, a gente vê aqui a diferença, certo? O Sudeste, o quanto está aqui, o Sul, certo? No caso aqui do eixo Sul-Sudeste. Aí aqui a gente tem o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. É uma diferença muito grande. Nós estamos falando que mais da metade está aqui na nossa região. A causa das desigualdades regionais no Brasil. Industrialização concentrada. Núcleo econômico do Brasil, Triângulo Central, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Certo? A grande maioria das nossas indústrias está aqui. O Centro-Sul se beneficiou com um modelo de industrialização de substituição de importação. Com a abertura econômica, o Centro-Sul recebeu a maioria dos investimentos internacionais direto. Nós temos grandes empresas aqui de outros países, certo? Que vêm aqui para o Brasil para expandirem os seus negócios na nossa região Centro-Sul. A maioria das sedes das empresas do território localiza-se na região Centro-Sul, como eu tinha falado agora. Concentralização das melhores universidades nacionais e centros de pesquisas, certo? Educação é tudo, né, pessoal? Para o desenvolvimento de um país. Os incentivos fiscais para a industrialização do Nordeste e da Amazônia beneficiaram empresários do Centro-Sul. Agricultura, vamos lá. Conceito técnico de plantio e uso de solo. Objetivos: alimentação, matéria-prima. Fatores da produção: terra, trabalho e dinheiro. Sistemas: intensivo, dispõe-se de mais dinheiro, e extensivo, dispõe-se de mais terras. Vamos lá agora pegar um pouco sobre as principais características do Brasil. Não apresenta áreas que impedem a prática. Nós temos um solo muito fértil para a prática da agricultura. Pequena parte da área total é ocupada, certo? A população vive numa pequena parte do nosso solo brasileiro. Os solos mais férteis, as máquinas mais modernas e outras tecnologias são para produtos de exportação ou agroindústria. No caso, a gente tem grandes maquinários para grandes produtores, né? O mercado interno fica em segundo plano, certo? Pequena participação do setor no PIB, participações significativas nas exportações. É o maior exportador mundial de soja e carne bovina. Esse é o nosso país, tá? O maior rebanho bovino comercial do mundo. Aumentam as exportações de álcool combustível. Aumento constante da produtividade, modernização, tecnologia e financiamentos. Agronegócios favorece o crescimento de cidades interioranas. E o país é o 4º maior produtor mundial de transgênicos, certo? E o 5º em valor de mercado. Mapa representativo do uso agrícola no território brasileiro, certo? Aqui a gente está vendo aqui grãos nessas regiões, a policultura, certo? Monocultura aqui, ó, bem pouquinho, pastagens,
florestas aqui, certo? Pastagens e o extrativismo aqui de minerais, tá bom? Vamos para o próximo. Produção agrícola no Brasil. Gêneros agrícolas para produções alimentares e gêneros agrícolas para exportações e indústria. Certo? Vamos lá. Gera divisa, renda para o país, no caso a exportação, e a agropecuária tradicional, pequeno produtor. Certo? E aqui a agropecuária moderna para latifundiários. Concentração fundiária e de renda, no caso desse aqui, as maiores exportações traz mais dinheiro no caso, certo? E agora vamos falar de agronegócio. Aí a agropecuária aqui a gente tem fornecedor, os fornecedores, processamento e distribuição, os insumos, as máquinas e implementos, agroindústria, indústria e distribuições e serviços. Vamos lá. Agropecuária extensiva, pessoal. Baixo investimento e baixa produtividade, certo? Uso de ferramentas primitivas, nós estamos falando aqui do pequeno produtor, e técnicas arcaicas. Constitui uma agricultura e subsistência ou itinerante. Degradação dos solos, criação de gado de forma extensiva, certo? Atividades extrativistas, animal, vegetal e mineral. Problemas ambientais da atividade agrícola no Brasil. Desmatamento e perda do solo, poluição do solo e da água, desequilíbrio ecológico, contaminação de alimentos e risco à saúde humana. Nós sabemos que tudo gera algum problema, alguma coisa, gera alguns benefícios, porém também nos gera malefícios, certo? Vamos lá. Manejo adequado do solo, a rotação, no caso aqui o trigo, a cevada e o descanso, que seria o correto, e aqui algumas culturas. Vamos lá. Economia e dinâmica de ocupação do território. Agora a gente está falando um pouquinho sobre a economia brasileira, certo? No século XVIII, aqui, 1700, século XVII, né? 18. Aí agora a gente vai pegar um pouquinho como que foi a atualidade, tá? Esse mapa aqui, vamos lá. Conclusão. A expansão territorial brasileira teve uma revelação indissociável das atividades econômicas. Os ciclos econômicos foram o motor propulsor da expansão territorial e da dinâmica de ocupação. A população quase sempre se deslocava para os polos de maior desenvolvimento econômico em cada época. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem sobre essa questão de desenvolvimento. Nós tivemos uma grande imigração do Nordeste para São Paulo. Por quê? Nós sabíamos que aqui estava em grande expansão, lá por ser uma região com falta de água, alguns problemas econômicos, as pessoas iam para cá, para quê? Para tentarem a vida e para terem sucesso e mais dinheiro, certo? Terem um poder econômico melhor. Então a população, ao longo da história, nós vamos fazendo esses tipos de mudanças nas nossas regiões para que a gente possa se desenvolver as nossas famílias, tal, termos condições de vivermos melhor, certo? É isso então, pessoal. A gente falou um pouquinho, abrangemos um pouco aí sobre agropecuária, sobre migrações e sobre o nosso território, ok? Espero que tenham gostado, me desculpem qualquer coisa e vamos que vamos. Logo, logo estaremos aí